Eu realmente acho que é um absurdo uma pessoa que não tem um mínimo de preparação na palavra, que não consegue manejar a Bíblia minimamente ao ponto de conseguir extrair algum tipo de ensino, né, de coisa a contribuir com a igreja, para a edificação da igreja através da pregação, do ensino da Bíblia. É louco que uma pessoa despreparada tenha palco, né, para poder falar com outros cristãos e pregar na igreja ou em qualquer coisa que envolva isso, né, o ensino da Bíblia. E quando a gente olha para a realidade, a gente vê que não somente pessoas despreparadas, como inclusive crianças, né, estão tendo espaço para esse tipo de coisa. Mas o que mais me deixa de cabelo em pé é que essas crianças, essas pessoas despreparadas, elas não estão nem tentando manusear a palavra ao ponto de pregar de verdade. É simplesmente um tipo de apresentação que é uma cópia. Elas copiam trejeitos e coisas prontas do mundo, né, da bolha em que elas vivem. E tudo o que não tem ali é pregação, né, porque tem palavra de efeito, tem palestra coach, mas não tem pregação bíblica. E eu até entendo que não tenha, porque essas pessoas não têm a preparação, não têm o mínimo de conhecimento para poder pregar de fato a Bíblia. Então não me impressiona que não tenha pregação. O que me impressiona é adultos, pastores, pessoas maduras, ou que deveriam ser maduras, que dão palco, sabe, para esse tipo de situação e para esse tipo de pessoas. Gente, onde é que nós vamos parar? Que loucura é essa que está acontecendo no Brasil? O movimento dos pregadores mirins, ele nasceu, né, do mundo pentecostal, e não adianta negar, porque é do mundo pentecostal, principalmente ali depois, né, no próprio avivamento da Rua Azusa, ali no século XX, e daquele movimento, né, que valorizava muito os dons e a espontaneidade de como os dons fluíam, né, e fluem das pessoas. E a partir disso começou a dar espaço, né, para pessoas que não têm tanta preparação, né, tanta capacitação, tanta capacidade naquele momento. E hoje em dia, crianças estão tendo espaço também. E vocês sabem, né, que quando eu estou falando aqui, eu não estou citando o nome de ninguém, mas já deve ter vindo nomes na sua cabeça de pessoas que estão aí na mídia, que tem milhões de seguidores, né? Milhões de pessoas que aplaudem, ouvem as palavras e por algum motivo acha que de fato está ouvindo uma pregação bíblica cristocêntrica, sendo que você não precisa de muito esforço para perceber que o que está acontecendo ali não é pregação do evangelho, porque não tem manuseio da palavra de Deus. Tem retórica, tem palavras de efeito, tem presença de palco, só não tem a pregação do evangelho, que não precisa ser aquela coisa, sabe, erudita. Só precisa ser a pregação do evangelho, né? Eu já vi muitas pessoas que são simples conseguir apresentar a verdade do evangelho de forma genuína e simples, mas que é pura e é a pregação do evangelho, entendeu? E se essas pessoas, se essas crianças, se essas pessoas despreparadas estivessem fazendo isso, aí eu até entendo, sabe? Até seria útil para o ensino da igreja. Estaria sendo de fato pregação do evangelho. Mas não tem. Não tem. E pelo contrário, né? Fazem o contrário disso, ficam enchendo linguiça, ficam substituindo a pregação do evangelho por apresentações, por palestras motivacionais, mas não tem de fato a pregação do evangelho. E se tivesse, seria menos problemático. Embora eu acho que seja problemático, sim, uma pessoa despreparada estar à frente de uma congregação onde existem outras pessoas que estão ali ouvindo a palavra, né? Uma pessoa que está aprendendo, um neófito, essa pessoa vai começar a ensinar e falar a partir de grupos pequenos, né, escolas bíblicas, não em grandes congressos e coisas do tipo, né? Acontece que as pessoas estão valorizando mais o quanto as multidões aplaudem, né? O quanto parece ser bonito, sendo que quando você para ouvir e prestar atenção, é só encheção de linguiça, é só frases soltas, né, com a assinatura dos movimentos espirituais pentecostais, né, gente? Infelizmente, é isso, a realidade é isso. Não estou dizendo e resumindo o pentecostalismo a isso, né? Eu acredito que é um problema desse movimento, mas tem esse problema, né? E quando a gente olha, por exemplo, para a vida de Timóteo, provavelmente tinha entre 16 e 20 anos quando começou a caminhar com o apóstolo Paulo nas viagens missionárias, mas ele se tornou pastor realmente das igrejas, né? Que Paulo escreveu as cartas para ele. Ele já era adulto, ele é tratado como um jovem, mas ele tinha entre 30 e 40 anos, então já era um homem, né? Muito diferente do que a gente vê hoje em dia. Crianças de 12, 13, 14 anos, né? 20 anos que seja, mas totalmente despreparadas
E o testemunho de que elas estão despreparadas é o próprio posicionamento e forma como elas pregam e se posicionam, e o evangelho que sai da boca delas, né? A forma como elas comunicam, mas não só a forma, o conteúdo, né? Mostra um despreparo. Então, assim, é realmente problemático, sabe? É problemático. Então, se você é uma pessoa que não é cristã, não é crente, você vê esse tipo de coisa, saiba que isso não resume o que é o evangelho e nem o que são os movimentos evangélicos, os grupos evangélicos. Isso é reprovado, esse tipo de coisa é reprovada por grande parte do mundo evangélico protestante, tá? Isso é apenas uma bolha, uma parte, uma parcela, que inclusive é uma parcela grande no Brasil, né? Mas dentro do próprio movimento pentecostal, muitas pessoas vão contra esse tipo de movimento que coloca pessoas despreparadas na frente para trazer, né, a palavra, ministrar e ensinar. Se é que é ensino, né, de fato, né? Se tivesse algum nível de ensino, a gente não estaria aqui falando, talvez, dessas incoerências. Mas basta você dar uma pesquisada básica em qualquer lugar, aí no Google, no YouTube, você vai ver vídeos e vídeos de coisas ridículas, né, que dá vergonha alheia. E isso não resume o que é o evangelho. E infelizmente esses movimentos aí, com o advento da internet, né, estão se tornando aí meio que o portfólio da igreja em muitos ambientes e para muitas pessoas, que está sendo ridicularizado. Mas eu queria te dizer que, se você não é cristão, de que isso não é o resumo do que é realmente o movimento evangelical, né? O movimento evangélico brasileiro. Eu acho que um fato que contribui para isso acontecer, é uma valorização da oratória, sabe? As pessoas valorizam mais a oratória da pessoa, a forma como ela comunica, a forma como ela consegue engajar o público, as pessoas que estão ouvindo, do que com a verdadeira pregação, do que com a mensagem do evangelho, né? Do que com a mensagem bíblica explícita ali. Valorizam mais isso. Isso contribui, né? Isso dá combustível para essas pessoas continuarem. Aí vai ter gente que vai dizer assim: não, Bruno, mas Samuel era criança, né? Era criança e Deus já estava falando com ele ali, né? E ele falou para Eli uma mensagem de Deus ali, e ele reconheceu que era de Deus. Primeiro ponto, a gente está falando de um profeta do Antigo Testamento. A gente não está vendo mais sobre o Antigo Testamento, né? Então, o tipo de profeta que era Samuel não é o tipo de profeta que nós temos hoje no movimento profético atual, né? Se você crê no movimento profético, o movimento profético atual que existe hoje não é o mesmo do Antigo Testamento. Segundo, o ministério profético de Samuel, ele começou a viver mesmo como um profeta de Israel. Não, ele não era criança, não. Ele já era adulto, né? Foi um período de aprendizado que ele cresceu na casa de Eli para aprender e crescer em instrução. E crescer na instrução, no conhecimento da palavra de Deus. Tanto que quando ele era criança, que ele ouve a voz de Deus chamando ele nem entende que é Deus falando com ele, né? Ele nem entende isso. Então precisa de um processo de crescimento, de amadurecimento. O próprio Jesus, a Bíblia diz que ele crescia em estatura e em conhecimento, né? E quando ele foi achado lá no templo de Jerusalém, ele estava fazendo muitas perguntas e questionamentos, né? Crescendo em conhecimento. Então o lugar desse tipo de pessoa é crescer, é estar crescendo, buscando crescer em conhecimento, para que, se deseja ensinar, se deseja o episcopado, como diz Paulo, uma boa coisa deseja, mas precisa se preparar. A gente vê que até o próprio apóstolo Paulo, quando ele encontra Jesus, ele vai passar anos e anos aprendendo e reinterpretando a lei e tudo aquilo que ele já tinha de conhecimento, para poder entender a obra de Jesus, né? E para depois ele começar de fato o ministério dele com as viagens e as plantações das igrejas. Então imagina, Paulo era alguém instruído demais na palavra, era um fariseu, né, conhecedor da lei. Ele mesmo disse que ele era irrepreensível quanto ao zelo e ao conhecimento da lei. E mesmo assim ele se submete a aprender e ficar, né? Ele vai visitar os apóstolos e fica lá aos pés de Gamaliel depois de vários anos, aprendendo para poder depois ensinar. Mas hoje, né, uma criança de 14 anos, 12 anos, né, alguém que não tem instrução nenhuma, pode estar diante de uma congregação, que é uma responsabilidade enorme, gigantesca, falando palavras
de Deus, profecias de Deus, mas o apóstolo Paulo não. O apóstolo Paulo teve que crescer e amadurecer e mudar a mentalidade dele para poder transmitir de fato a palavra de Deus, né, e aquilo que Deus queria dizer para ele. Mas hoje tá todo mundo maduro já com 14 anos, tá tudo certo. Paulo diz pro próprio Timóteo, em 2 Timóteo 2,15, procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Então, o obreiro aprovado é aquele que maneja bem a palavra da verdade, que consegue manejar a palavra de Deus ao ponto de usá-la de forma adequada para a exortação, para o consolo, para a edificação da igreja, entende? Mas essas pessoas não estão preocupadas com a palavra da verdade, elas estão preocupadas apenas em encher os movimentos, em encher os eventos, em encher o bolso, e no fim das contas, gente, isso é tudo mercado gospel, isso é tudo uma grande feira. Isso é tudo um grande comércio. Essa é a realidade. Se você gostou desse vídeo, não esquece de se inscrever aqui no canal. Eu estou sempre compartilhando meus pensamentos aqui sobre teologia, sobre livros, sobre vida cristã. E não esquece de deixar um comentário aqui também com os teus questionamentos, se você concorda ou discorda de mim e desse movimento maluco aí de pregadores mirins. Deus abençoe e até o próximo vídeo.